Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na Rádio RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. Na nossa pauta do programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que ainda gera muitas dúvidas e o pessoal normalmente deixa para fazer da última hora, então a gente acha que é tempo ainda de falar sobre isso, que é o imposto de renda aí, né? Então a gente tem as convidadas hoje especialistas para falar sobre o assunto, mas antes falar um pouquinho sobre aquelas empresas e marcas que fazem com que esse conteúdo seja possível. E aí, falando sobre imposto de renda, a gente já começa citando a BeMind. BeMind é nosso parceiro aqui no Pulso e a BeMind é uma contabilidade também. Além disso, eles vão além e entregam para você toda a parte de rotinas administrativas, financeiras, pagamento de boletos e fecham tudo isso com um sistema ERP que faz toda essa integração e deixa tudo na palma da tua mão. Então, conversa com a BeMind, de repente você tem dúvida sobre imposto de renda, quer saber na pessoa jurídica, na pessoa física, enfim. Eles podem te auxiliar também e assumir essa operação para você. Chama lá no WhatsApp 49999370001 ou também escaneia aí o QR Code e conversa com a equipe da BeMind. Quando a gente fala de impostos, de complexidade, né, de tudo isso, quando a gente fala de investimento também envolve toda essa parte, né, de compreensão aí do que está tributado, do que não está, aonde que incide aí um imposto de renda sobre alguma operação. Ou tem investimento lá que tem uma alta rentabilidade, mas o imposto come tudo também. Então, tem que fazer essa analogia. Tem que entender. E às vezes você não está ligado, você está fazendo lá uma aplicação de renda fixa, né, ou uma determinada aplicação achando que ela aquele valor, aquela rentabilidade, ela é líquida e na verdade você tem ainda impostos sobre aquilo. Então você tem que analisar também com os especialistas qual é o tipo de investimento que você está fazendo, o tipo de retorno que existe, as garantias que estão envolvidas também com aquela operação, ou se é uma renda variável que não tem garantia, você entender os riscos também para você planejar os teus investimentos com coerência, para você atingir os teus objetivos. Tem aí a Nipur Finance, né, o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, que te ajuda a investir com segurança. Chama no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-9956-8641. Já pensou, chegou o dia final lá para transmitir os arquivos das declarações e aí você fica sem internet. É raro, mas pode acontecer, né? Se você não tiver uma conexão de qualidade. É por isso que nós aqui do Pulso temos a AT Plus como parceiro. A AT Plus conecta aí a sua empresa, a sua casa, enfim, com internet de altíssima qualidade, com suporte humanizado, enfim, com uma equipe aí disposta a te ajudar e, claro, com equipamentos de altíssima qualidade também, que vão fazer você ter uma excelente velocidade. Então, chama a AT Plus aí no WhatsApp 49-3240-0800 ou também escaneia aí o QR Code e conversa com a equipe da AT Plus. Restabelecido, Malek? Não, eu tô tossindo aqui, não sei se vocês ouviram aí durante a gravação, eu tava tossindo aqui, fui tomar um gole d'água que tava com a coceira na garganta. Foi pro canal errado. E piorou, né? Que legal, Faz né? parte, isso aqui é tudo a realidade. É a realidade do rádio podcasts aí, né? A galera também se afoga ao vivo aí. Então, falar sobre o Sicredi, nosso grande parceiro aí, quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala das soluções que vão ajudar você a ter os recebimentos, os pagamentos e a tua vida financeira organizada. A gente tem um parceiro que tá ligado também com os valores aí do Pulso Empreendedor, do associativismo, do cooperativismo, que além de te ajudar com as soluções, também te oferece um retorno social, uma preocupação com a comunidade onde está inserido, e aonde tem Sicredi a gente sabe que tem impacto social, resultado bacana para as pessoas e para as empresas. Então liga lá pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais perto de você. E se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e busca mais informações aí sobre o Sicredi. A gente tem as nossas convidadas de hoje para falar então sobre um tema bem importante que vai muito além do imposto de renda, né? Verdade, né? Então, conosco aqui hoje a gente recebe aí as convidadas, a Eliane Aldibert. Ela é contadora, empresária contábil, atua como coordenadora do NuCont, que é o núcleo de contadores da nossa associação empresarial, né, da ACIL, e também estamos com a Silvia Isoton, também é contadora empresária no ramo contábil e atual vice-coordenadora aí do NuCont também, e ex-delegada do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, né, Silvia? Exato. Então, sejam muito bem-vindas aí ao Pulso, tudo bem com vocês? Tudo, obrigada também por estar nos recebendo. Imagina, uma honra. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal a gente poder conversar sobre um assunto a partir de um grupo
que tem feito um trabalho muito legal. E quando o Vini cita aqui o núcleo de contadores da ACIL, eu acho que é muito bacana quando a gente tem essas associações para cooperar por um propósito comum aí, né? E às vezes a gente tem aquela visão, né, de que os concorrentes, né, as pessoas enxergam assim, os concorrentes não podem se falar, né, segredo ali, não compartilham as ideias. Eu vejo que vocês rompem com isso, né, e estão construindo um ambiente muito legal para evoluir mesmo, né, para que a contabilidade, para que os assuntos que dizem respeito às empresas, mas também às pessoas e à sociedade de forma geral, possam evoluir. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é o núcleo de contadores da ACIL, da Associação Empresarial. Então, hoje o núcleo, ele tem a sua finalidade de buscar essa integração com a sociedade, de a gente poder fomentar ela e trazer o que a gente pode estar oferecendo da nossa atividade através de uma associação, que é um trabalho voluntário, e está orientando a nossa sociedade. A gente quer isso e a gente busca isso. Essa é a nossa finalidade. Tanto que é uma associação voluntária, né? Certo. Então, a gente está ali por livre e espontânea vontade. Bacana. E atualmente, quantas pessoas compõem o núcleo de contadores? Quantos profissionais estão envolvidos lá? Uma média, assim. Hoje, a gente está em torno de 12, mas já estamos com novos nucleados, porque são escritórios, né? Então, além dos escritórios, do sócio que está ali, do dono, tem os funcionários também, que a gente faz ações também entre a gente. Muito legal, acaba tendo essa troca também, problemas em comum, desafios em comum, Sim, mas eu acho que um grande potencial, que além desse ganho empresarial, porque eu acho que com essa troca de experiências, as empresas de vocês, todas as empresas de contabilidade que estão envolvidas com o núcleo acabam ganhando, né? Se desenvolvendo, se capacitando, a equipe, né? Colaboradores, mas tem algo que eu percebo que parece que só pode ser feito a partir de um grupo como o de vocês, que é aquele trabalho que vai ter um impacto maior na sociedade. E aí eu sei que vocês estão fazendo uma ação agora, estão programando uma ação que tá bem próxima, que diz respeito aí a um assunto que interessa a todo mundo. Vocês querem falar um pouquinho sobre essa ação? Ah, com certeza. Quer falar um pouquinho, Silvia? No próximo dia 6 de maio, a gente vai estar na praça, no calçadão de Lages, desenvolvendo um trabalho de conscientização da população sobre a importância da doação do imposto de renda através da declaração. Como nós estamos na época de declaração do imposto de renda da pessoa física, muitas pessoas desconhecem como isso funciona. Algumas têm receio de fazer a doação, então nós vamos estar ali das 9 às 17, trazendo esclarecimentos para a população de modo geral, focado nessa destinação de recursos para o Fundo do Idoso e o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência. Então, nesse caso, o que vocês estão dizendo é que a pessoa, ela normalmente faz a sua declaração de imposto de renda ali, pessoa física, mas ela pode destinar uma parte para algum projeto, é isso? É isso. Existem maneiras de nós pagarmos o nosso imposto de renda e desse valor pago destinar um percentual para o nosso município. Através da própria declaração, a gente já destina uma parte desse valor para ficar no município. Entendi. Tem uma coisa que eu acho que quando o Vini falou no começo do programa, né? Imposto de renda, né? Eu acho que a maioria do brasileiro não gosta de pagar imposto, não quer saber muito do imposto de renda, e eu imagino que é um desafio falar sobre esse assunto. Falar num calçadão, numa praça, seja em qualquer cidade que for, que exista um evento como esse, eu acho que é muito legal essa iniciativa, mas existe um desafio. Como que vocês têm trabalhado essas questões com as pessoas para romper um pouco essa visão, essas crenças sobre impostos e trazer uma visão mais positiva de que existem também ali algumas coisas legais que podem ser feitas através do imposto? Como que vocês têm trabalhado isso? Bom, vou falar por mim e os clientes que eu atendo. O contador vai ter que partir dele também, porque, querendo ou não, a gente está mais próximo da legislação e também trazer benefícios. Então, como a gente já quer trazer isso e segurar um valor para a nossa cidade, desenvolver ela, então tem que ter um trabalho. É um tempinho a mais que tu
tem que esclarecer e explicar que pode doar, como que pode fazer, que tem que ser com a declaração completa, qual é a diferença da outra. Então, assim, é um trabalho de conscientização que parte lá do contador. Do contador, acaba estando bem próximo da pessoa, né? Mas muita gente acha que não paga imposto, né? Acha que não paga imposto, não tem esse conhecimento, né? Vocês acham que esse cenário permanece assim? É uma crença minha ou tem mudado alguma coisa nesse sentido? As pessoas que têm imposto a restituir, de uma certa maneira, elas entendem que elas não pagam, mas na verdade o imposto a restituir é o valor que você pagou a mais durante o ano. Ali, né? É o excedente, exatamente. E falando em imposto a restituir, é importante a gente frisar que as pessoas que têm imposto a restituir também podem fazer a doação. Não são somente as declarações com imposto a pagar. Quando a gente tem imposto a restituir, a gente também tem a possibilidade de fazer essa doação. É uma sistemática diferente, mas ela é possível. Em relação a uma dúvida que eu tenho também, pessoal, mas acho que pode ser dúvida de outras pessoas, em relação aos modos de declaração de imposto de renda. Tem a simples e a completa? Simplificada e completa. Quais são as diferenças e as vantagens e desvantagens, talvez, de uma e outra? Como que vocês enxergam para a gente falar para a audiência também sobre isso, esse caminho? Porque normalmente as pessoas vão pela mais simples, talvez, né? Mas quais são as diferenças e as vantagens delas? Nem sempre a mais simples é a melhor. Então, a cada ano é importante que a gente faça uma análise da declaração, porque entregar no modelo simples ou no modelo completo é uma decisão anual. Então, quando a gente faz a declaração, a gente analisa aquela que é mais vantajosa pro contribuinte. E você pode optar pelaquela que for melhor. Entendi. Né? Onde você tenha ou uma restituição maior ou um pagamento menor. Qual que é a diferença entre elas? Eu não conheço. Eu pessoalmente não conheço a diferença entre a simplificada. Eu sempre confio no meu contador e sou mais um daqueles, né? Por isso que eu falei, será que é crença minha, né? Que a gente não gosta muito dessa coisa. Na empresa já é diferente. A gente já atua ali com muito mais cuidado, né? E mais atenção. Mas sabe que para a pessoa física é um assunto que me chama atenção. Qual que é a diferença entre elas, basicamente? A diferença básica é que na declaração completa você utiliza as despesas reais dedutíveis. Despesa com educação, despesa médica, plano de saúde, né, as despesas dedutíveis. E no modelo simplificado, o sistema da Receita utiliza um desconto padrão, considerando que aquele percentual é o valor dedutível. Então, em algumas situações, a simplificada é melhor, e em outras situações, quando você tem uma despesa alta dedutível... De saúde, educação, filhos, isso, tudo mais, exatamente. Alguma situação que incide mais nessa essa questão. De alguma forma, isso é interessante, né? Porque a gente vê um movimento também das pessoas hoje muito pedindo a nota para o médico, né? Pedindo a nota, né, sobre as coisas. E eu acho que é um movimento interessante que está acontecendo no Brasil, e eu percebo isso na empresa que eu atuo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, pode ser sem nota? Pode ser sem... E cada vez mais as pessoas, não, tem que ter nota fiscal, né? A gente exige isso lá na empresa, né? A gente só faz o pagamento mediante a emissão de uma nota fiscal, e a gente vê que está mudando um pouco esse cenário, né? Acho que as pessoas também estão aprendendo um pouco com isso e de alguma forma também tá estimulando, né? Para que a coisa aconteça melhor. Nesse evento, o que vocês pretendem abordar ali com as pessoas dentro dessa temática? A gente vai abordar essa orientação do imposto de renda, como que ela pode destinar e focar em trazer mais verbas para a nossa cidade, para desenvolver os projetos que já existem dentro dos conselhos municipais, tanto para a criança quanto para o idoso, e a gente conseguir plantar essa sementinha, que é um trabalho de formiguinha, para a gente estar todo ano buscando isso. E tem outras formas também de destinação. Então, a gente procura essa porque o volume é grande. Então, mesmo que a pessoa não vá fazer a declaração, mas ela conhece alguém. Eu sei que dá para fazer tal coisa. Eu tenho que pedir a nota, que nem tu falou. A gente orienta no escritório também. Porque, assim, a empresa ali vai estar cuidando melhor do teu faturamento, né? E mesmo indiretamente vai estar ajudando. E a pessoa que está tendo o serviço, por exemplo, de um médico, né, ela vai estar podendo restituir, diminuindo, né, o seu a pagar, se for o caso dela, na declaração do imposto de renda anual. Existe um percentual ou algum índice do que é possível você trazer para a cidade em cima do imposto de renda? O que se espera, assim, o que dá para a gente
falar em relação a esse retorno para a vocês sociedade. têm alguns números sobre isso? Acho que seria legal a gente imaginar um pouco sobre isso. O percentual que pode ser destinado Pode ser também. seria os 6%, né? Na declaração do imposto de renda, a gente pode destinar 3% para o FIA e 3% para o fundo do idoso. Legal. Certo. Do valor. Isso independente da alíquota de qual faixa de renda que você tem. Independente da alíquota. O único detalhe é que precisa ser no modelo completo. A Certo. declaração no modelo simplificado não permite a doação. Não Entendi. permite a doação. Será que muita gente acaba indo para o modelo simplificado por desorganização? Sim. Alguns sim. Que eu acho que ainda tem um pouco isso, né? Não sei, o Vini tem uma coisa de educação financeira que eu acho muito legal. Se você me permite compartilhar Claro, fique à o teu vontade. caso. Mas o Vini anota as coisas, organiza, então sabe Sim. quanto ganha, sabe quanto gasta, né? Tem esse controle. E também é um cara que tá ligado aí, que exige, né? Sim. Nota fiscal, cupom fiscal. Ainda mais agora tal. com filho, daí a gente paga um monte de coisa, né? Principalmente coisa de saúde, né? Então a Sim. gente tá mais atento a isso, mas realmente é uma coisa que talvez até por uma questão, dá pra dizer, de trabalho, de esforço, você pensa assim, pô, mas como é que eu vou guardar todos os registros do que eu gastei com educação, com saúde? Então talvez seja por isso que as pessoas prefiram a simplificada, né? É por isso mesmo? Vocês concordam com isso? Lá no escritório eu percebo ao longo dos anos que tem diminuído bastante essa questão do não pegar a nota, principalmente das despesas médicas e odontológicas, né? O pessoal tem cuidado bastante disso. Mas ainda acontece bastante da pessoa dizer, eu paguei fulano, esqueci de pedir a nota. E aí é difícil você pedir a nota depois, né? Então o momento de pedir a nota é na hora em que você está sendo atendido, né? Na hora de fazer o pagamento, enfim. Mas tem diminuído. Ainda existem bastante casos, mas o índice diminui a cada ano. A gente percebe que as pessoas estão mais atentas com relação a isso, de poder buscar aquilo que é seu direito, né? Sim. E esse registro, digamos assim, é uma dúvida mesmo do leigo, né? Acho que é bom a gente aproveitar também para tirar essas dúvidas. Eu pedi a nota, né? Solicitei a instituição lá, o consultório me enviou essa nota, mas eu não consegui, não armazenei ela fisicamente. O papel lá eu acabei extraviando, né? Eu consigo consultar em algum portal todas as notas que foram emitidas pro meu CPF? Existe alguma coisa assim? Ou realmente precisa guardar todos os papéis lá? Como que eu faço para verificar tudo que foi emitido pro meu CPF? Tem alguma forma hoje? Na verdade, existe uma maneira, ela ainda não é 100%... Não está com 100% das informações, que é a importação da declaração pelo gov.br. Ah, legal. Então, quando a gente importa a declaração pré-preenchida lá pelo gov, ela vem com muitas informações. Que aí, se você perdeu a nota, a informação está lá. Entendi. De toda forma, é importante que a gente tenha o documento, porque na eventualidade da Receita Federal pedir a comprovação, a gente precisa ter a nota fiscal para encaminhar. E pode ser digital, né? Não precisa Pode ser ser impresso. digital. Pode Entendi. ser digital. Bacana. Eu acho que cada vez mais demanda essa organização, esse planejamento, mas vamos lá, a gente fala de imposto, já existe um desafio aí em lidar com as pessoas, crenças, limitações, falta de compreensão às vezes do que exatamente envolve toda essa complexidade tributária ou o simples ato da declaração anual do imposto de renda da pessoa física, mas a gente vê que vocês estão abordando um assunto que é a destinação de uma parte desse imposto, e aí eu pergunto, o que motivou vocês a trabalhar esse tema dentro de um evento, dentro do núcleo? Por que vocês estão dando atenção a isso? Já existe, vamos dizer, uma complexidade na coisa, mas tem alguma importância. Por que vocês estão trabalhando esse tema? Na minha visão e do núcleo ali dentro, é porque a gente quer desenvolver a cidade. Até você estava falando de números ali, aí lembrei que a gente fez os números e levantou já faz 2 anos, internamente dentro do núcleo. Então a gente tem as declarações que a gente fez a doação no montante do pessoal, mesmo a gente sendo um grupo pequeno, mas a gente consegue fazer uma diferença. E a gente resolveu, que já vai ser o 3º ano, né, Silvia? Estender isso para a comunidade. Então a gente já sabe que consegue com um grupo pequeno. Então por que não a gente conseguir divulgar, tá ajudando a nossa sociedade, desenvolvendo o nosso trabalho e tá orientando da forma correta. Se você permitir, a gente até tem os números aqui. Eu gostaria. Seria legal você compartilhar. Eu até iria comentar que
independente da gente ser um número pequeno de contadores, né? A nossa região tem muito mais contadores do que dentro do núcleo. A nossa contribuição correspondeu a 10% da arrecadação do município de doação. Olha só. Então de todas as doações que foram para esses fundos de infância e do idoso, partiu 10%, partiu do pequeno grupo. Do nosso pequeno grupo do trabalho de formiguinha, como a Eliane colocou, que a gente faz dentro do núcleo. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, a gente conseguiu arrecadar R$ 12.386 de doação, num universo de 20 doações, de 20 declarações com doação. Então, é um universo muito pequeno, para uma doação relativamente expressiva. No ano seguinte, a gente conseguiu aumentar em 51% o valor doado. Nós passamos para 18.768. Então, apesar de 18 mil para um projeto, provavelmente não atenderia um projeto. Mas é a nossa pequena contribuição que no volume arrecadado foi grande, né? Porque a gente está falando de 10% do valor arrecadado. Mas o município de Lages, especificamente, ele tem potencial para arrecadar em torno de 1,5 milhão, 1.800.000 em doações. E eles estão arrecadando na faixa de R$200 mil. Será que as pessoas acham que elas vão pagar essa conta? Onde que existe uma resistência, talvez, das pessoas em direcionar o imposto de renda de pessoa física dela, uma doação para um fundo desse? Porque esses fundos, eles sustentam projetos sociais importantes, né? Isso mesmo. É a orientação, é o esclarecimento. E é isso que a gente busca nesse sábado, né? Para estar esclarecendo como fazer e como a gente ter esse dinheiro para desenvolver aqui a nossa cidade. Perfeito. Eu trabalho com essa questão da doação há mais de 10 anos lá no escritório. E posso te dizer que nesse tempo, para todas as pessoas, todos os meus clientes em que eu ofereci a doação, eu tive um cliente que não quis pagar. Olha só. Então, vai muito da conscientização e de nós, profissionais da contabilidade, tirarmos aquele tempinho a mais em cima daquela declaração e fazer essa proposta para o cliente. Tem o papel do contador também. Tem o papel do contador. E aí eu já aproveito, porque na próxima semana aqui no Pulso a gente vai receber o pessoal da Avofel, que é a Associação de Vôlei Feminino de Lages, né? A Régia, presidente, estará conosco aqui na semana que vem. E é um dos projetos que pode se beneficiar, né? E aí, acho que para quem não entendeu, né, como que esse gesto de você doar uma parte do seu imposto de renda pode influenciar na cidade, convido a assistir o próximo episódio do Pulso que vai acontecer na próxima semana, porque realmente ali tem todo o impacto que gera o fato de, sei lá, R$12 mil pode não parecer muita coisa, mas você pega uma viagem para um campeonato, enfim, para qualquer ação que você realize para um projeto social, isso reverbera de várias formas, assim, em famílias, em comunidades e, enfim, faz uma diferença gigante. Imagina quando a gente chegar nesse R$1 milhão, que é o potencial que a cidade tem, o tanto de impacto que a gente não pode gerar para nossa sociedade. Né? E eu vejo aquela coisa, assim, das pessoas, enfim, né, é um clichê falar isso, ainda mais a gente aqui no rádio podcast, mas as pessoas reclamam muito da situação, às vezes, da sua cidade, dos problemas, dos desafios, né? Pegando o exemplo, né, que nós vamos tratar no próximo programa com a Avofel, né, uma associação de vôlei que tem mais de 400 meninas, né, que participam do esporte. A partir disso, elas não estão envolvidas com problemas como drogas, ou como, às vezes, muito tempo em celular, estão cuidando da sua saúde física e mental, né? E a gente vê o impacto que esse dinheiro colocado nesse tipo de projeto, por doação, por trabalho voluntário, o impacto que ele acaba tendo. Fica a dica para o próximo programa aí, para você não perder. E aí, quando a gente imagina, né, fundo do idoso, né, a gente tem as pessoas na nossa cidade que precisam desse cuidado. Tem também os nossos pequenos, né, o fundo de infância e adolescência aí, que também precisam de um apoio, né? E muitas vezes as pessoas reclamam da condição, que as pessoas estão assim, como se a gente não tivesse alguma responsabilidade por isso. E aí eu vejo que é um gesto tão fácil, né, de a gente fazer, porque você não precisa nem ir lá como voluntário e pegar ninguém no colo, né? Você vai destinar uma parte
daquilo que você já ia pagar ao governo, você vai pegar uma parte do que você já ia pagar do imposto, então não vai acrescentar nada no teu custo, e você vai direcionar para um projeto que vai ficar na tua cidade, dependente, nós estamos falando aqui de Lages, Santa Catarina, mas dependendo da cidade que você está, isso funciona também. Eu acho que essa iniciativa é muito legal, porque a legislação permite isso, então o governo também entende que esse dinheiro ficando ali, ele vai desenvolver alguma coisa que é bacana, porque esses fundos, eles também, vamos dizer assim, eles têm uma gestão. Você não pode gastar o dinheiro do fundo com qualquer coisa, né? Vocês sabem dizer exatamente para onde vai o dinheiro desses fundos? Tem alguma informação sobre isso? Sim, esses fundos, eles têm uma comissão que cuida disso, né? Os projetos são apresentados pelas entidades. Se estiver tudo ok com o projeto, ele é aprovado pela comissão. Essa comissão ela é paritária, ela é formada por membros da prefeitura e por membros da sociedade civil. Uhum. Existe toda uma prestação de contas, não sai um centavo se não tiver nota fiscal, né? Falávamos em nota fiscal. Certo. Então, existe um controle rigoroso em cima disso, né? Isso a gente acompanha, conhece e sabe da responsabilidade que existe em cima da administração desse dinheiro. Então, é muito bem controlado e muito bem conduzido. Muito bem conduzido. Acho que tem uma importância, uma segurança também, né? De quem está fazendo a destinação sabe que o dinheiro vai estar bem gerido, né? E que existem essas regras, esse critério. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o segundo bloco do Pulso Empreendedor. E a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje a gente recebe aqui as contadoras Eliane Aldiberti, a Silvia Isoton, são membros do Núcleo de Contadores da CIL, para falar aí sobre imposto de renda, mas muito mais do que isso, como que você pode destinar uma parte do que você ia pagar ali para ajudar a tua comunidade no desenvolvimento de projetos importantes. Eu acho que tem uma dúvida que o pessoal acaba tendo. Existe um valor mínimo para você destinar o teu imposto de renda pessoa física para esses fundos? Existe um mínimo, algum valor, alguma limitação? Na declaração, quando você faz a destinação pela declaração, o valor mínimo do DARF é de R$10. Mas mesmo que seja R$10, é muito importante que essa doação seja feita, porque de 10 em 10 a gente vai longe. Né? Se todo mundo que puder doar R$10 fizer a doação, né, no final a gente tem um valor expressivo. E às vezes tem aquela ideia assim, não sei se eu estou correto, mas alguém vai doar, né? Tipo assim, alguém vai fazer, eu não vou fazer, dá trabalho. Existe também por parte, como vocês falaram, a importância do contador também incentivar, os profissionais da área incentivarem isso, né? Mas as pessoas talvez às vezes pensam naquela coisa meio do coletivo, né? Aquela coisa do público, né? Não, alguém vai fazer, alguém vai doar, vai vir alguma empresa lá, que daí mistura as coisas também, alguma empresa vai doar lá e vai dar tudo certo, né? Ou vem recurso do governo federal. Do governo federal, mas vamos pensar um pouco nos projetos. Vocês têm algum dado de algum projeto, valores desses projetos relacionados a esses fundos que são beneficiados, por exemplo, por esse recolhimento, né? Porque, lembrando, não é uma contribuição que tu tá tirando do bolso, né? Ela só tá sendo, em vez do governo receber diretamente, vai para esse fundo. É uma garantia de que vai ficar na cidade o recurso. Né? Exatamente. Isso, correto. Temos sim. Tem o projeto do Fundo do Idoso, por exemplo, do Lar Menino Deus. Eles conseguiram aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e eletrodomésticos. O projeto foi de R$49.038. Olha só, não então é um dos projetos que foram beneficiados. Da criança e do idoso, tem mais de 5 projetos em cada um. Por exemplo, do APAS, estrutura do parque infantil. O valor da proposta foi de 100 mil. Só o deles. Temos também o Instituto José Pascoal Baggio, da orquestra, 54.468. Super importante, né? Faz um trabalho cultural, né? Muito legal, é um evento internacional, né? Que acaba trazendo cultura. Eu acho que as pessoas também conhecem essas possibilidades, criam bons projetos, mas às vezes os projetos têm um desafio justamente por não captar esse recurso. Agora deixa eu fazer uma pergunta que eu mesmo acabei colocando ali no meio. Vocês estão focando na questão da pessoa física. As empresas também podem contribuir de alguma forma para esses fundos? Sim, as empresas podem contribuir, mas é uma sistemática diferente, né? Mas as empresas do lucro real,
elas têm a possibilidade de contribuir com valor de imposto. Certo. As outras empresas, aí é contribuição espontânea. Espontânea, daí tem que participar do projeto mesmo, né, de alguma forma aderir a isso. Não, bem bacana. Uma dúvida de leigo mesmo, né? Porque ainda bem que a gente é bem leigo, né? Porque a gente tem as especialistas para nos ajudar. Daí a gente faz a pergunta bem... Exatamente, mas o fato de eu, como pessoa física, decidir destinar uma parte do meu imposto de renda para um projeto local, aqui na cidade, isso muda a minha tributação? Tem alguma diferença nesse sentido? Ou realmente eu só estou garantindo que aquele valor que eu já pagaria vai ficar na cidade? Tem alguma diferença de percentuais e tudo mais? Ou é só vai ficar na cidade mesmo? Não, você vai garantir que tu vai destinar para a cidade. Beleza. Por exemplo, o teu imposto foi R$1.000. Uhum. Ele está te permitindo, dentro ali do valor já calculado, que o sistema hoje está bem automatizado, eu posso destinar R$100 para o idoso e posso destinar mais R$100 para o fundo da criança. Entendi. Então você só vai mudar desse valor. Aí vai ser deu 200, deu R$200. Uhum. Então, R$800 para o governo, que ele vai Entendi. fazer a distribuição dele, e os R$200 aí em guias separadas. Perfeito. Para o fundo do idoso e para o fundo da criança. E os profissionais, como que é a prática dentro dessa visão? Por exemplo, eu vou lá e peço para o meu contador para fazer, né, para fazer esse procedimento aí. Eles têm apresentado... Claro, dentro do núcleo vocês estão estimulando isso, né? A gente sabe que dentro do núcleo não vai haver resistência, porque é um grupo que está com esse propósito, né? Mas vocês acham que existe alguma resistência entre essas empresas de contabilidade? Isso gera um trabalho, gera um custo para a pessoa em ter que pagar mais para o contador por conta de uma guia a mais, de alguma questão nesse sentido? Não, eu desconheço contadores que cobrem para fazer essa destinação. Acredito que a grande maioria dos contadores faz esse trabalho, sim, de orientação, né? Não vejo, até pelo que eu conheço dos profissionais, não vejo resistência deles em fazer isso. Talvez exista um ou outro, né? Mas acho que a grande maioria dedica um tempo para isso. Um tempo para isso, né? Eu acho que é legal a gente perceber, então, que dentro dessa fala, a responsabilidade está muito no indivíduo mesmo, né? Por isso, a conscientização como um elemento importante. Quando a gente fala de educação financeira, fala de vários outros temas aqui no Pulso, a gente percebe a importância de trazer para a pauta essas falas, né, como o evento de vocês, como o que vocês estão trazendo para o programa, justamente no sentido de que as pessoas precisam perceber a responsabilidade que elas têm e como elas podem ajudar em diversas áreas, né? Porque a gente fica tá muito naquela visão de cobrança. Eu acho que isso tem um pouco de ego também, assim, né? Do tipo, eu pago meus impostos, o governo tem que resolver tudo, alguém tem que resolver tudo, né? E aí eu não me envolvo, né? Não sei o que está disponível, né? Aí não sei como que eu posso ajudar também, fico de alguma forma na ignorância, né? No ignorar, né? Na ignorância eu ignoro todas essas possibilidades, né? E aí tem aí um grupo de formiguinhas, né, trabalhando para tentar levar esse tema e é difícil, só que a gente sabe que a relevância é muito grande quando a gente imagina o impacto social e o impacto na vida das pessoas. Então quando a gente vê as pessoas escrevendo projetos, como aquele, né, da Associação do Vôlei que vai ter aqui no próximo programa, projetos que estão como esse, né, o Lar Menino Deus que você citou, né, é uma casa, eu já visitei a casa, a gente já visitou com um grupo jovem, né, se o jovem já fez ações de trabalho voluntário lá naquela casa, e a gente sabe a condição, o desafio que é vivido lá, né, em termos financeiros, em termos de cuidar das pessoas. Então, peraí, tem pessoas na nossa cidade, idosos, crianças, né, de diversas situações diferentes que precisam de algum tipo de apoio e a gente fica reclamando e às vezes não consegue destinar lá, pagar uma guia, né? Pedir para o contador, destina lá pro fundo, né? Vamos ajudar. Às vezes fazer uma visita, a gente tem tocado um pouco nesse ponto. A gente tem visto as pessoas muito deprimidas, as pessoas com ansiedade, com as suas aflições, vivendo os seus problemas, mas talvez não se deem conta, na bolha em que vivem,
da problemática e da real situação social dentro de comunidades mais carentes na nossa cidade ou na sua cidade onde você está acompanhando o pulso, e às vezes não tem noção, né, do que está acontecendo de fato, né? Tá reclamando às vezes do buraco na rua, tudo bem, tem que consertar, não é uma justificativa para deixar buraco na rua, mas às vezes não sabe o buraco que está na vida da pessoa que está lá, né? E o quanto essa contribuição pode ajudar para contratar um assistente social, para contratar um educador físico, um enfermeiro, ou comprar o equipamento. Melhorar uma estrutura toda, né, também de suporte, né, para as pessoas ali. Eu lembro, por exemplo, quando a gente foi no lar lá, e era um bom trabalho que estava sendo feito à época, já foram acho que uns 5 anos atrás, possivelmente, que a gente teve lá. Um bom trabalho era feito, a gente não pode falar sobre todas as gestões, muda a gestão, a gente não sabe como está a situação hoje, espero que esteja num bom caminho, mas a gente vê assim, às vezes falta cadeira, falta uma estrutura básica, né? Porque tudo vem de trabalho voluntário, de doação, do esforço de pessoas abnegadas ali, e a gente fica pensando assim, poxa, você tá aí ouvindo o programa e pensando assim, né? Ah, mas e eu com isso, né? Tá aí uma ação simples que você pode fazer, e a gente vê pessoas, né, pessoa física, porque a gente tá falando ali, a guia mínima é 10 pila do DARF, mas a gente sabe, vocês sabem, tem pessoa física aí que ganha lá os seus 70 mil, que ganha lá os seus, né, tem profissionais autônomos, tem pessoas aí, empresários, né, pessoas que têm uma boa renda, que conseguem destinar um valor muito expressivo, né, um valor bem significativo para esses fundos. Então, a gente fica imaginando o potencial que a gente tem na nossa cidade. Se você é de uma cidade menor, a gente tá aqui em torno de 180 mil habitantes, mas você é de uma cidade menor, olha a importância ainda maior de você se unir para deixar esse dinheiro na tua cidade, né? E cidades maiores, eu imagino que às vezes naquela muvuca do dia a dia o pessoal às vezes nem se percebe do que está acontecendo. E tem muito projeto social precisando, muita gente precisando dessa ajuda, né? Eu não sei se é nessa linha. Quando você traz, Malik, essa tua visão, eu fico pensando no papel e na responsabilidade que tem as pessoas, né? Vamos falar das pessoas físicas que declaram o imposto de renda. E eu queria perguntar, né, para as especialistas hoje aqui, quais são, assim, como que uma pessoa, qual é o papel da pessoa em relação ao imposto de renda? Porque pode ter aquela coisa muito assim de, eu vou chegar lá no mês de abril, maio, março, enfim, vou chamar o meu contador ou contadora, ele vai fazer tudo para mim lá e eu não preciso me envolver muito. Até onde vai a responsabilidade da pessoa e até onde, e daí o que é responsabilidade de fato do contador? Como que vocês entendem que uma pessoa chegaria bem preparada para declarar seu imposto de renda? Bom, a pessoa bem preparada é aquela que chega com uma pastinha embaixo do braço, todas as notas, tudo lá dentro. É o Vini. Eu já tô mais do outro lado. Eu tô mais do cara da pergunta do Vini, né? O cara não preparado, porque como eu falei, olha que interessante, né? E sem hipocrisia, sem demagogia, é importante a gente ser muito real. Lá na empresa a gente é muito cuidadoso, mas na minha declaração pessoal, eu sou mais do tipo do delargar mesmo. Eu deixo para o contador, até porque as empresas estão com o contador, ele já faz a contabilidade das empresas, então ele meio que já sabe a minha vida financeira ali, de alguma forma, né? Tá tudo meio ligado ali. Sim. E ele faz o meu imposto e a gente meio que passa isso como menos importante. Eu tô falando uma coisa real, né? Assumindo fazendo o meia-culpa aqui. Mas é importante que a gente, durante o ano, a gente vá armazenando essas informações importantes, os documentos importantes, né? Porque, às vezes, lá na declaração, você descobre que vendeu um imóvel durante o ano e deveria ter pago o ganho de capital lá Entendi. no mês da venda, certo. no mês subsequente à venda. Fica mais caro depois? Fica mais caro depois. Então, tá aí, Juro corrigido. Né? Então, assim, tem algumas situações, porque a responsabilidade da declaração, ela é do contribuinte. Né? Nós, como contadores, vamos orientar dentro daquilo que a gente descobrir, daquilo que a gente conseguir enxergar. Perfeito. Mas se você, nesse meu exemplo, se você não me trouxer a informação de que o imóvel foi vendido, eu não vou saber que o imóvel foi vendido para te orientar sobre o cálculo do ganho de capital. Ou seja, não dá para depois preocupar a contadora porque não... Pô, mas você não me avisou, mas... Né? Porque algumas coisas a gente até sabe, né? Sim, mas sim. tem coisas que a gente não sabe, que o contribuinte precisa trazer essa informação para que a gente possa dar a orientação correta. E vocês enxergam que o contadora, no caso de vocês, tem um papel também, digamos, de acompanhar aquele assessorado, não sei se é assessorado que a gente pode falar, aquela pessoa que está ali sendo atendida. Por exemplo, a gente fala muito de investimentos, da carteira de investimentos.
acho que uma conversa ativa com o seu contador também, até sobre as escolhas que você vai fazer na sua vida financeira, fazem a diferença, né? Para você ter uma melhora da questão. A gente não está falando de sonegação de imposto, mas em pagar os impostos da forma correta, né? Vocês enxergam essa presença ativa de um contador no dia a dia de uma pessoa também? Sim. Inclusive, lá no escritório, a gente costuma brincar que para médico, advogado e contador, a gente não mente. Verdade. Né? Porque se você mentir, você pode ter problemas, sim. Né? Então, o papel do contador sempre vai ser te orientar dentro da legalidade aquilo que é possível ser feito. Uhum. Porque em determinadas situações existem maneiras de você pagar menos imposto, né, dentro da legalidade. Então, muitas vezes, o contador ou até o advogado tem conhecimento de como fazer isso e o contribuinte não, né? Uhum. Por uma questão normal de ser conhecimento técnico da área. Perfeito. Eu acho que é bem esclarecedor e isso fica uma reflexão importante para as pessoas fazerem e assumir a responsabilidade. E não é diferente do que a gente fala em termos empresariais, né, Vini? Sim. O marketing da empresa. Contratei uma empresa de marketing. Largou lá na empresa e acha que vai ficar tudo pronto. Contratei uma empresa para fazer uma consultoria. Acha que o consultor vai vir lá e vai mudar a empresa. Mesma coisa, né? Então, acho que para tudo exige uma participação ativa, né? E eu acho que a gente tem que refletir sobre essa questão de cidadania mesmo. Eu mesmo já fui tocado aí pela pauta de vocês e com certeza vou pedir pro meu contador pra gente fazer, né, esse encaminhamento, essa doação, vamos dizer, essa vai ser bem grande, inclusive, a doação do teu lá, mano. Olha, eu quero que seja. Quanto maior for, mais feliz eu tô, né? O pessoal diz que não gosta de pagar imposto de renda, mas eu queria que meu imposto fosse bem alto. Eu também queria. Um dia, quem sabe, né? Eu queria que meu imposto fosse bem alto, né? Quanto mais pagar, significa que você tá ganhando bem, né? O pessoal reclama, às vezes, de bolso cheio, né? Mas, enfim, eu acho que tá aí uma questão que é importante, né? E de responsabilidade social também, porque ele é um dinheiro que pode ajudar muitas vidas. Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Até na tua fala, tu falou de estar destinando. Com essa conscientização, a gente pode também incentivar o pessoal que poderia escrever o projeto e estar dentro do fundo. Olha só. Perfeito. Então a gente pode inverter também, né? A gente vai estar aí explicando como que funciona, mas como que ele pode participar. Então vai ser através desses conselhos, que é assistência social ali que cuida do fundo do FIA, da criança e do adolescente. Então vai estar incentivando o pessoal a se inscrever. Não, eu vou conseguir essa ajuda. Então começa também a ligar uns pontinhos, né? Porque daí, tipo assim, você vê um problema na tua comunidade, você acha que não tem solução. Você pode escrever o projeto, captar recurso desse fundo que você e outro grupo ali tá doando para esse fundo. Então vocês vão conseguir tocar o projeto com o dinheiro que ia direto pro governo federal e vai ficar na cidade, você vai poder escrever o teu projeto. E aí, claro, né? Eu acho que tem profissionais, tem pessoas que ajudam também a dar os caminhos. Vocês no núcleo com certeza conhecem, né? A gente também tem boas referências aqui no Pulso de pessoas que escreveram seus projetos aí, quando vocês citam, por exemplo, o Instituto José Pascoal Baggio, são projetos que já estão vigentes há um bom tempo. Então, a gente pode se inspirar também nesses projetos e criar soluções para as nossas comunidades, né? Mas a gente está indo para o final do programa aqui. Uma pena, né? Uma pena, a gente está encerrando o tempo aqui e a gente quer agradecer vocês, né, por terem vindo, por terem topado estar aqui conosco, falar de um assunto que é difícil, já existe um monte de tabu, né? O Vini começou com o imposto ali, eu fiquei pensando, né? Será que o pessoal, quando fala a palavra imposto, né? Pessoal... Como que se sente, né? Como que, primeiro impacto, assim, né? E eu acho que muita gente tem tabu com isso, assim, eu acho que tem receio e a gente precisa aprender a assumir essa responsabilidade. Parabéns, agradecer também o trabalho que vocês têm feito pelo núcleo e de se envolverem com um assunto que daqui a pouco não precisava, né? Vocês estão lá com os escritórios de vocês, com as empresas de vocês funcionando bem, são profissionais da contabilidade reconhecidas na cidade, que tem aí sua carteira de clientes, está tudo bem. Por que arrumar uma coisa para se incomodar, vamos dizer, né? É porque tem essa visão de responsabilidade social, o núcleo tem isso. Então é agradecimento à associação empresarial, né, que mantém aí também esses núcleos ativos, mas a vocês que fazem esse trabalho voluntário, que assumem a liderança e colocam isso em pauta mesmo, seja lá no Calçadão, no evento, que dia que é mesmo? Dia 6
6 de Sábado. maio, sábado, então. Próximo sábado, então, né? Das 9 às 17. Das 9 às 17, vão estar lá o pessoal do núcleo, então, para você tirar dúvida, bater papo, conversar. Ficou com alguma dúvida aqui sobre o que a gente falou no programa? Vai lá para você também destinar aí, então, os recursos para esses projetos. Ou também você tem um projeto, tem uma ideia, quer saber como você pode acessar esse recurso, né? Verdade. Então, vai estar lá para ambas as partes aí que estão interessadas, os profissionais aí. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Obrigado por, né, vir aqui trazer pra gente, compartilhar com a nossa audiência também essa informação, e a gente deixa para vocês aí, segundinhos sinais só para despedida e alguma palavra final também. Eu quero agradecer também o espaço e deixar o núcleo ali da CIL à disposição de vocês, que a gente está ali para ajudar mesmo o crescimento da nossa sociedade. Muito legal. Perfeito. A mesma coisa, agradecer o espaço e que essa sementinha plantada aqui possa colher frutos lá na frente. Ó, no ano que vem a gente pode medir o resultado, né? Exatamente. A gente consegue ver Certeza. quanto que esses fundos arrecadaram a mais, né? Até o compromisso contigo também, você que está acompanhando aí, fala com a sua contabilidade aí, fala com a equipe e destina aí o teu imposto aí para ajudar esses projetos. A gente agradece ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, ao Clube de Negociadores e a todo mundo que ajudou o Pulso Empreendedor aí a estar presente com você hoje aqui no rádio, YouTube, podcast. Valeu! Valeu, pessoal. Semana que vem mais Pulso aí.